deu mole. E ele falou, garoteei, fui juvenil. Por quê? Ele foi bem, Léo, assim, vamos dizer assim, dentro do início da fala dele, ele explica ali o que acontece com o De La Cruz, fala do desequilíbrio, do equilíbrio das duas pernas, como ele tem problema nas duas pernas, ele foi bem. O final, ele borrou o quadro que ele tinha acabado de pintar, quando ele fala que o atleta não tem condição mais... A palavra, no fundo, é isso, não tem mais condição de jogar futebol, profissionalmente, né? Então, Léo... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Essa crise aí, mais uma crise instaurada no Flamengo, né? O Runco falando aí num grupo de WhatsApp, né? Que o De La Cruz botou ali que é praticamente irrecuperável, né? O Flamengo não deveria ter contratado, nas palavras do Runco, um jogador, né, com as dificuldades físicas, né, que o uruguaio já demonstrava já no River Plate, e agora mais ainda nesse Flamengo, hein, professor? Mais uma vez, aquela conversa despreocupada nos grupos de WhatsApp, vazada, causando aí uma crise, né, até o staff do De La Cruz dizendo que vai tomar as providências cabíveis, professor. Como é que o senhor enxerga todo esse imbróglio, mais um imbróglio no Flamengo, meu amigo? Léo, complicado. Eu sempre falo aqui, né? Você acompanha a galera que está aqui com a gente. Eu sempre falo, lembra que eu falo do Flamengo do campo minado? É difícil, Léo. É difícil. Tem que ter muito cuidado. E talvez, né? O Runco é meu amigo pessoal. O Runco é o médico que cuida do meu joelho, cuida do joelho, já cuidou do joelho do meu filho mais velho, cuida do joelho do meu irmão, já fez cirurgia em todos nós. Né? É um cara extremamente competente, mas é meu amigo e a gente tem que saber separar as coisas. Deu mole. E ele falou, garoteei, fui juvenil. Por quê? Ele foi bem, Léo, assim, vamos dizer assim, dentro do início da fala dele, ele explica ali o que acontece com o De La Cruz, fala do desequilíbrio, do equilíbrio das duas pernas, como ele tem problema nas duas pernas, ele foi bem. O final, ele borrou o quadro que ele tinha acabado de pintar, quando ele fala que o atleta não tem condição mais... A palavra, no fundo, é isso, não tem mais condição de jogar futebol, profissionalmente, né? Então, Léo, aí ele deu mal. E qual é o problema? Talvez, eu não estou defendendo, está errado, e você sabe como a gente é aqui, a gente é bem justo com as coisas. O Runco, volta a falar, o Runco é meu amigo pessoal. O Runco foi meu médico como atleta, depois meu médico em seleção brasileira, depois meu médico trabalhando junto no Flamengo durante muitos anos, é meu amigo pessoal, vem na minha casa, enfim, mas garoteou, deu mole. E talvez, Léo, nós que somos mais velhos, mais antigos, né, como a gente tem um hábito de bater papo, né, de conversar, né, ele talvez ali ele esqueceu que ele estava num grupo, pelo que ele falou, ele estava conversando com outro médico, explicando, né, os porquês do De La Cruz, não está conseguindo jogar e tal, o papo que a gente teria, né? Se eu estou lá dentro, você é meu irmão, eu vou falar para você, pô, Léo, o que acontece com fulano? Léo, é isso. E aí, cara, ele colocou ali como se estivesse num ambiente de amigos, de pessoas de confiança, e tu sabe como é que é, né? Um grupo que tem não sei quantas pessoas e um envolvimento ali, tu sabe que a política dentro do Flamengo, ela ferve. Alguém pegou e vazou, né, o que foi colocado ali. Então, ele tinha que ter saído do grupo, né, colocado no particular com a pessoa e, desculpe, esse tipo de coisa, a gente esquece, estou falando, talvez pela idade, né, a gente é mais antigo, a gente não tinha essas ferramentas, né, ele tinha que ter saído ali e um tipo de coisa dessa, eu acho que você tem que falar ou pessoalmente ou ligar. Liga para o telefone, mas não deixa nem áudio nem escrito, porque é uma prova contra você. Então, ele deu mole, agora parece que colocou já o cargo à disposição, enfim, mas colocar o carro à disposição, enfim, o que seja o desdobramento disso, Léo, é que vai ser muito complicado, vai ser uma coisa muito... você tem que se colocar no lugar do atleta também, né? Sim, ele sim. é muito grande no atleta, tem todo o seu staff que eu falo, hoje os atletas são uma empresa, né? Tem tudo uma coisa por trás ali, enfim... Olhando assim a situação, tem um erro da diretoria anterior, porque essa lesão, né, ele falou que não é de agora, óbvio que não é de agora, os caras contrataram assim mesmo, e aí não vou entrar no mérito, né? E aí tem os oportunistas, né? O Marco Braz lá já falou que tinha, que ficou por aqui, que eu ia. Aí nego se aproveita, né, para dar like, para dar engajamento, né? A gente sabe como são as coisas. Enfim, deu mole, muito mole, e não teve o cuidado, talvez pela idade, enfim, mas não justifica, errou feio. E agora esperar desdobramento, né, Léo? Como você falou muito bem, um Flamengo que vinha de 2 semanas aí numa crise louca com a situação do Pedro, tira-se o foco do Pedro, vem a contratação de um jogador, né, do Saul, e a notícia é mais uma crise dentro do clube.
Não, e até dentro disso, né? O professor está falando aqui, não é falta de concentração, não. Estou compartilhando aqui, até para a gente chegar em mais torcedores, né, professor? E aí o senhor tocou num ponto, dá um bom dia para minha amiga Helenice, né? Seja bem-vinda, minha companheira, beijo no coração. Essa falta de sensibilidade de fato, né, professor? Porque aí tem o jogador, tem a família, né? E aí acabou dando mole, né, nesse sentido, né, o Runco, né, e causando mais uma crise, né? Mais uma vez, né, aquela conversa, né, meio sem querer, aquela conversa realmente. E no Flamengo hoje em dia, meu camarada, você tem que estar atento a tudo, até com quem você conversa, porque a galera fica esperando um mole, né? Para realmente fazer o caldeirão pegar fogo, como está fazendo agora, né? E aí, professor, pode vir mais desdobramentos, né, sobre essa questão do De La Cruz. Eu acho que estava muito claro antes do De La Cruz chegar que ele tinha um problema físico, porque ele já tinha esse problema já no River Plate, né? Eu acho até que o Runco não está falando nada demais. A questão toda foi externar. É muito parecido com a questão do Pedro, né? Era algo que teria que ser resolvido, né, professor, internamente, né? Ir para fora, né? Esquece, nem toca no assunto, dentro de casa, resolve o seu problema, até porque, né, a gente já está vendo, né? Você fala um pouquinho ali, a coisa já toma uma proporção sempre muito grande, né, professor? Léo, ele poderia ter falado, como a gente falou do Felipe Luiz também, né? Poderia ter externado, ó, o jogador tem um problema no joelho, a gente está tentando resolver, mas são problemas muito complicados, mas a gente vai tentar botar ele em condição de jogo e tal. O departamento médico, com a fisioterapia, com todos os profissionais, estão trabalhando em cima disso, que a gente sabe do valor desse atleta dentro do clube e tal, e vamos aguardar o tempo, né? Que a gente corre contra o tempo, porque tem muitos jogos, a pressão do atleta está em campo, a gente entende, mas infelizmente, né, a gente está tentando fazer o melhor possível e aguardar a evolução desse atleta no tratamento. Ponto, acabou, não falou nada demais. Como eu falei, se você pegar a fala, né, que foi postada, ele fala tudo isso. E no final, Léo, quando ele fala da incapacidade do atleta, né, meio que seguir na carreira profissional, aí, meu amigo, ele expõe. E aí eu acho muito, eu pelo menos, né, Léo, que eu falei, eu sou um cara mais velho, sou mais da antiga, eu acho que você expor as pessoas não tem necessidade, né? Você tem ali a liberdade de estar com o cara todo dia, conversar, explicar como é que a gente pode fazer e tal, tal, tal. Você e ele ali. Fora isso, meu amigo, faz assim uma colocação mais, né? Tem que falar, não tem jeito, ele é o médico do clube, ele tem que falar sobre o atleta que está com esse problema, vai e volta, todo mundo vai perguntar. Mas fala de uma maneira mais tranquila, como ele fala, e no final, meu amigo, ele foi muito mal ali naquele, infelizmente. Infelizmente é meu amigo, né? A gente fica chateado, né, pelo amigo que tem. Eu falo, Léo, que o Runco é um cara até muito, não é nem midiático, ele é um cara muito na dele, muito na dele. A intenção dele ali foi mesmo explicar os porquês do atleta não estar performando, mas deu mole aquela história, né, Léo? Caiu na rede, já era. Tá mutado. E na internet hoje, falou, acabou. Falou, acabou, né? Você falou, saiu, tá ali, tá gravado, e a galera vai massificar, vai bater, né? E é um assunto realmente que já vem, né, sendo muito falado aí, até mesmo a chegada, né, do Niguez, sendo um pouco aí abafada, e a galera que gosta, né, do quanto pior melhor, né, ela vai divulgar, né? Ela vai, de certa maneira, bater bastante nesse assunto, né? E o Flamengo, mais uma vez, né, se vendo aí no meio do furacão de novo, né? E até saindo desse assunto de La Cruz, professor, daqui a pouco nós iremos entrar no jogo, né, que é o que a gente gosta de falar, a gente também não pode, né, deixar de comentar as notícias, né, que saem no Flamengo, não tem jeito. Falando um pouquinho da chegada do Niguez, né? Dar um bom dia para o meu camarada Roberto Pinheiro, meu parceiro Beck Central, Geraldo Pereira, enfim, o Sandro Dias, toda essa rapaziada que já está com a gente, quase 100 aparelhos conectados. Eu peço a você e deixa o likezinho aí, é muito importante para o nosso crescimento contar com o apoio e a sua participação, tá? Então dá essa moral pra gente. E até falando um pouco sobre essa chegada do Saul Niguez, professor, muita esperança, muita expectativa aí do torcedor do Flamengo em cima da chegada do espanhol, que já chegou, vai fazer os exames. Parece que tá com fome de bola aí o jogador de confiança do Felipe Luiz, hein, professor? Léo, é o que eu falo, né? A gente aqui tem que tentar ser o mais justo possível, né? A gente comentou muito do Boto aí nessas últimas semanas, das suas ações a nível de contratação, porque é o cara que conhece o mercado no mundo e tal, muito devagar, mas, meu amigo, vou te ser bem sincero, Léo, eu depois fui olhar, a gente bateu papo ontem, né? Aí ontem eu com calma fui olhar um pouquinho mais de vídeos do rapaz, Léo, que jogador.
Que jogador. Se esse jogador conseguir, né, replicar o que ele fez na carreira, olha, eu não sei não, Léo. Eu não sei não. É jogador aí para dar uma elevada no nível do jogo do Flamengo e briga para jogar. Briga para jogar, briga para ser titular. Jogador muito interessante, muito forte, com noção de jogo, consegue ter um momento de acelerar o jogo, chega mais na área, finaliza. Muito bom jogador, Léo. A imagem pode ser que chegue aqui e capengue, né? Que a gente não sabe. Mas o que eu vi desse atleta, 30 anos, uma idade muito boa. O Felipe Luiz, que eu falei, tem o Felipe Luiz ali que conhece o atleta como poucos, porque jogou com ele, né, Léo? Jogou com ele, sabe muito bem das características, aquele dia a dia ali, de vestiário. Pô, hoje eu joguei mais para a esquerda, não gostei. Joguei mais para a direita, me senti bem, eu gosto de jogar mais aqui. Aquele papo de um jogador com outro, né? Pô, esse treinador me bota para lá, eu não gosto. Então, o Felipe tem todo o perfil desse atleta a nível de desempenho para tirar o melhor desse atleta. Mas, independente de tudo isso, cara, é muito bom jogador. O Flamengo ali, para mim, e o Boto, né? Provavelmente deve ter sido ele que, através dos seus